estamos cheios de informações e dicas para você melhorar sua qualidade de vida e, é claro, viver com muito mais saúde. O Fator Saúde está no ar. Muitos hábitos, como bater 3 vezes na madeira, não passar embaixo de escadas ou evitar gatos pretos, podem ser confundidos com os sintomas do toque. Quando as manias passam a ser consideradas doença, como identificar o transtorno obsessivo compulsivo? Para falar sobre toque, nosso convidado de hoje é o Dr. Sidney Gaspar. Dr. Sidney, seja bem-vindo ao Fator Saúde. Fábio, obrigado por você ter me convidado para esse programa. Eu acho que o assunto, o tema da saúde e o tema dos transtornos obsessivos é um tema com certeza apaixonante. Considerado raro até bem pouco tempo, o toque é um transtorno bastante comum e dá seus primeiros sinais, em geral, na adolescência e início da idade adulta, mas pode acontecer também na infância, com sintomas bastante semelhantes nas diferentes idades. Em 2,5% dos casos, o transtorno obsessivo compulsivo permanece por toda a vida e de 1,5% a 2,1% a permanência é de 1 ano. Aproximadamente 2%, ou seja, 3 milhões de brasileiros podem apresentar os sintomas do toque. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o toque é considerado uma doença mental grave, entre outros motivos, por estar entre as 10 maiores causas de incapacitação. Apesar de terem suas vidas seriamente afetadas pelos sintomas do toque, as pessoas não se tratam e esquecem o fato de que já existem tratamentos eficazes para a doença. O programa de hoje vai tirar as principais dúvidas sobre toque. Dr. Sidney, o que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo é uma doença geralmente crônica que é popularmente conhecida como pessoa que tem manias. Um paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo é aquele paciente que repete hábitos, repete comportamentos. Por exemplo, não pisa na faixa de uma calçada, quando toca em alguma coisa precisa contar não sei quantas vezes, que lava a mão dezenas de vezes após um contato com algum objeto, que vai trancar uma porta, fecha a porta muitas vezes ou apaga muitas vezes a luz. Isso é uma pessoa tipicamente portadora de um transtorno conhecido como transtorno obsessivo compulsivo. Alguém que repete rituais, hábitos e comportamentos de uma forma bastante exagerada e bastante caricata. Não é alguém simplesmente que fala assim, eu não passo debaixo de escada porque dá azar. Não é uma pessoa que tem superstições. É alguém que tem um tipo de processo que é intensamente repetitivo. Doutor, o que são obsessões? Obsessões são pensamentos que de uma certa maneira se repetem de forma muito intensa na cabeça de um paciente. Por exemplo, ele achar que ele está contaminado com alguma coisa, ele achar que ele é uma pessoa ruim, que o seu rosto tem defeitos, uma série de rituais de pensamento que ficam importunando o paciente de uma maneira exagerada. Não é alguém que tem um problema, isso é diferente de alguém que tem um problema e fica pensando nisso. Por exemplo, alguém que tem uma conta para pagar no dia seguinte, está meio sem dinheiro, que vai deitar pensando nisso, levanta pensando nisso. Isso é diferente da obsessão. A obsessão é um pensamento que, de uma certa forma, cerca o paciente, deixa ele restrito àquela ideia e ele fica pensando naquilo quase que ininterruptamente. Ele não consegue se afastar dessa ideia, se afastar desse pensamento e ele acaba sofrendo com esse pensamento, que muitas vezes traz uma ideia de ruína, de sexualidade, de uma maneira geral, uma ideia negativa que fica muito forte na cabeça. Que são compulsões? Diferente das obsessões, que são pensamentos, as compulsões são atos que as pessoas vão realizar muitas vezes para aliviar a tensão causada pelas compulsões. Por exemplo, uma pessoa que vai a um ambiente, ela põe a mão numa fechadura de uma
de uma porta e ela começa a pensar que aquela fechadura estava contaminada, que ela vai pegar uma doença, que ela vai acabar até podendo morrer por isso. Para aliviar esse pensamento ruim, ela faz um ritual comportamental, ela vai um comportamento que é, por exemplo, ir para o banheiro e lavar a mão, lavar com cândida, lavar com álcool, fazer uma higiene absolutamente exagerada com a sua mão em função daquele pensamento. Geralmente as pessoas, quando têm atos compulsivos, a atitude, aquela que a gente vê e acha até engraçado, por que o sujeito dá pulinho quando passa por uma porta, ou por que o sujeito aperta tantas vezes a tomada quando ele vai desligar uma lâmpada do quarto, por exemplo, esse tipo de atitude quase sempre traz um alívio para o paciente, porque ele tem uma sensação que se ele não fizer isso, alguma coisa muito ruim vai acontecer na vida dele, ele vai morrer, um parente dele vai sofrer, vai acontecer alguma tragédia. E esse sofrimento só vai ser possível de ser aliviado se ele tiver uma atitude compulsiva. Se ele for lá, ou lavar a mão, ou abrir uma porta muitas vezes, ou ir verificar alguma coisa, ou ir organizar alguma coisa. Se ele não fizer isso, ele vai ter uma culpa, uma consequência, um problema por não fazer isso. E o ato compulsivo é um alívio para os pacientes no sentido desse sofrimento mental que ele já está vivendo. Como saber se sou o portador do toque? Olha, a pessoa que, para entender e achar que ele tem toque, não basta a ideia, como já foi dito anteriormente, de que ele é uma pessoa, por exemplo, organizada, por exemplo, que ele é higiênico, ou que ele tem cuidados, vamos dizer, com a segurança da casa ao ir fechar a porta e verificar uma porta. Essa pessoa, para ser considerada um portador desse transtorno, ela precisa, além de viver prisioneira tanto desses pensamentos ou desses rituais, mas essa pessoa tem também que ter um comprometimento da sua vida importante. Então, por exemplo, uma pessoa que sai de casa contando postes na rua no caminho que ela vai até o serviço. Ela perde um tempo com aquilo porque algumas vezes ela acha que ela se atrapalhou com esse ritual e ela vai voltar para fazer esse caminho novamente. Ou alguém que vai tomar um banho e que quando vai sair do chuveiro, encosta numa parede do banheiro e acha que precisa voltar novamente. Então essa pessoa, além de ter rituais, ela tem um comprometimento da vida do ponto de vista de tempo, de desgaste de energia, ou até a compreensão que aquilo que ela está fazendo é ridículo, não faz sentido, mas que ela não pode deixar de fazer, ela não consegue deixar de fazer. Por que o toque é importante? Olha, a gente pode entender que o toque é uma questão importante porque causa sofrimento. Eu acho que uma doença que causa sofrimento, e para algumas pessoas causam até a invalidez, no sentido de uma ação ou de desenvolvimento de uma tarefa, ela se sente incapaz ou impotente de continuar uma atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente minha, cada vez que ela pegava num objeto, ela tinha que contar até 12. Quando ela estava na escola, ela entrou na aula de desenho geométrico. Então ela pegava o lápis, contava até 12, pegava a borracha, contava até 12, pegava o compasso, contava até 12. Quando ela acabava de fazer o desenho, todos os alunos já tinham acabado, os desenhos já estavam muito mais adiantados e ela não conseguia acompanhar a escola. Então muitas vezes o sofrimento que essa pessoa tem é muito grande, porque ela tem vergonha, inclusive, de contar que ela tem essas manias, porque são manias geralmente sem muito sentido. Você lavar a mão uma vez, bem lavada, é lógico que isso é necessário, mas você lavar 32 vezes com cândida e com álcool não faz sentido nenhum. E as pessoas muitas vezes entendem a falta do sentido, mas sofrem por causa disso. Nós estamos conversando com o Dr. Sidney Gaspar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. No próximo bloco, a gente esclarece mais dúvidas sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta.